Lei N. 8.027, de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou em emprego público na administração direta, nas autarquias ou nas fundações públicas. Art. 2º, são deveres dos servidores públicos civis. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. E ser leal às instituições a que servir. E observar as normas legais e regulamentares. E cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. V. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. V. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade. V. Manter conduta compatível com a moralidade pública. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral. X. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 11 deste artigo será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Art. 3º, são faltas administrativas, puníveis com a pena de advertência por escrito. E ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato. E recusar fé a documentos públicos. E delegar à pessoa estranha a repartição, exceto nos casos previstos em lei, atribuição que seja de sua competência e responsabilidade ou de seus subordinados. Art. 4º, são faltas administrativas, puníveis com a pena de suspensão por até 90 dias, cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão. E retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. E opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço. E atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. E aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Presidente da República. V. Atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade. V. Manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. V. Praticar comércio de compra e venda de bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que fora do horário normal de expediente. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% da remuneração do servidor, ficando este obrigado a permanecer em serviço. Art. 5º, são faltas administrativas, puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público. E valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente, proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. E exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. E participar da gerência ou da administração de empresa privada e, nessa condição, transacionar com o Estado. E utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. V. Exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo ou a função pública, ou, ainda, com o horário de trabalho.
Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela ausência injustificada do servidor público ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos. Apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta ao serviço, por 20 dias, interpoladamente, sem causa justificada no período de 6 meses. Aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Parágrafo único. A penalidade de demissão também será aplicada nos seguintes casos: improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Procedimento desidioso, assim entendido a falta ao dever de diligência no cumprimento de suas atribuições. Revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou emprego. Art. 6º constitui infração grave, passível da aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e fundações mantidas pelo poder público. Art. 7º. Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada. Parágrafo 1º. Todos os atuais servidores públicos civis deverão apresentar ao respectivo órgão de pessoal, no prazo estabelecido pelo Poder Executivo, a declaração a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão de pessoal fazer a verificação da incidência ou não da acumulação vedada pela Constituição Federal. Parágrafo 3º. Verificada, a qualquer tempo, a incidência da acumulação vedada, assim como a não apresentação, pelo servidor, no prazo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, da respectiva declaração de acumulação de que trata o caput, a autoridade competente promoverá a imediata instauração do processo administrativo para a apuração da infração disciplinar, nos termos desta lei, sob pena de destituição do cargo em comissão ou função de confiança da autoridade e do chefe de pessoal. Art. 8º. Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor público civil responde civil, penal e administrativamente, podendo as cominações civis, penais e disciplinares cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Parágrafo 1º. Na aplicação das penas disciplinares definidas nesta lei, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público, podendo cumular-se, se couber, com as cominações previstas no parágrafo 4º do art. 37 da Constituição. Parágrafo 2º. A competência para a imposição das penas disciplinares será determinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Os atos de advertência, suspensão e demissão mencionarão sempre a causa da penalidade. Parágrafo 4º. A penalidade de advertência converte-se automaticamente em suspensão, por 30 dias, no caso de reincidência. Parágrafo 5º. A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do valor da remuneração do servidor, durante o período de vigência da suspensão. Parágrafo 6º. A demissão ou a destituição de cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 7º. Ainda que haja transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a nova investidura do servidor demitido ou destituído do cargo em comissão, por atos de que tenham resultado prejuízos ao erário, somente se dará após o ressarcimento dos prejuízos em valor atualizado até a data do pagamento.
Parágrafo 8º. O processo administrativo disciplinar para a apuração das infrações e para a aplicação das penalidades reguladas por esta lei permanece regido pelas normas legais e regulamentares em vigor, assegurado o direito à ampla defesa. Parágrafo 9º. Prescrevem, e, em 2 anos, a falta sujeita às penas de advertência e suspensão. E, em 5 anos, a falta sujeita à pena de demissão ou à pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 10. A falta, também prevista na lei penal, como crime, prescreverá juntamente com este. Art. 9. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na ativa, falta punível com demissão, após apurada a infração em processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo ou emprego em que for aproveitado. Art. 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.